Olá, tudo bem? Eu sou a tia Adrícia e hoje a nossa aula vai ser sobre um tema muito bacana, um tema muito legal que com certeza vocês já ouviram falar aí, né, na vida de vocês, já se depararam com alguns desses tipos de textos, com alguns desses gêneros literários. Então é isso, vamos falar sobre contos, poemas e fábulas, né? Todos nós já ouvimos falar em algum momento da nossa vida sobre contos de fada, quem nunca, né? A Branca de Neve e tantos outros, poemas, nossa, quantos e quantos poemas e fábulas também. Então vamos conhecer um pouquinho as características desses tipos de textos. Vamos lá. Como se diz, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então vamos compreender como é que tudo isso funciona. Entendendo o gênero. Então, o que seria conto? O que seria um conto, tia Adrícia? Qual a diferença do conto para um romance, para os outros textos? Simples. Olha, o conto ele é conciso, ou seja, ele é resumido. O conto ele é uma história que tem até a mesma estrutura de um romance, de uma novela, mas ele é resumido. Ele tem apenas um clímax, ou seja, um problema que é resolvido ali. Então vamos ver aqui. Conto é uma obra de ficção, é uma obra criada. Eu imagino, né? Está totalmente relacionada aí à questão da fantasia, da imaginação. E como eu já falei, é um texto mais curto do que a novela, do que o romance. E o texto é conciso, é resumido. É bom lembrar que o conto ele nunca é publicado sozinho, tá? Geralmente ele faz parte de uma obra maior, ele está ali dentro de uma obra maior. Então vamos ver mais um pouquinho sobre o conto. Então, quais são os elementos que constituem um conto? Basicamente, os mesmos elementos que constituem o romance. Vamos ver quais são? O narrador, os personagens, o enredo, o tempo, olha que interessante, os mesmos, o espaço, o conflito e o desfecho. Vamos ver um pouquinho sobre cada um desses elementos, vamos entender melhor esse gênero. Quem é o narrador? O narrador é aquela pessoa que entrega as informações, né? Em outra linguagem, é aquele fofoqueiro que descreve tudo, pronto. Então, o narrador é o ser do discurso e é por ele que nós ficamos sabendo do que aconteceu na história. E esse narrador, ele pode ser, tem vários tipos. Pode ser o narrador personagem. É aquele que narra a história e que participa da história ao mesmo tempo. Ele está ali contando os fatos, mas está dentro da história. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes. Então, a gente está percebendo aí, a gente utilizou a palavra, o autor, Machado de Assis, utilizou a palavra eu, o pronome eu, que quer dizer o quê? Que a pessoa que está descrevendo os fatos é a mesma pessoa que está na história, o personagem. Então, é o narrador personagem. Vamos ver aqui o outro tipo de narrador. Vamos ver aqui o narrador observador. É aquele que está de fora, olha todos os fatos e só relata os fatos. Então, ele não está dentro da história. Resolveu tentar a sorte nos Estados Unidos pouco antes dos atentados terroristas. Perceba que o verbo está na terceira pessoa, ele resolveu. Então, ele está falando de uma outra pessoa que não é ele. Então, o narrador é uma pessoa que está observando a história e está contando a história para a gente, certo? Tem outra também, que são os personagens. O personagem é o que dá voz à narrativa. É através dela que os fatos e conflitos se desenvolvem. A gente compreende as cenas, o cenário, o próprio enredo, pois sem o personagem não existiria a história. Então, ele é a peça fundamental da história. Na história, né, no conto da Branca de Neve. Então, a Branca de Neve, né, a bruxa, os 7 anões, são personagens. Eles estão na história e se não tivesse lá, não existiria a história. São peças fundamentais. Então, vamos lá. Existe também o tempo, outro elemento. Ou seja, o tempo tem que ter alguma sequência de fatos. Então, o tempo ele vai indicar a ordem dos fatos na história. E esse tempo ele pode ser, vamos ver?
Cronológico é aquele que segue a ordem de forma linear, reta, comum. Tem o começo, tem o meio e tem o fim. E ele pode ser também psicológico, vamos ver aqui. É aquele que há uma interrupção ou uma quebra na sequência lógica dos acontecimentos, ou seja, na narrativa, no conto, vai existir aí um tempo que pode ser cronológico, que é aquele linear, né, que segue o começo, meio e fim, ou psicológico, que tem muita interrupção. Por exemplo, nós estamos falando ali já da fase adulta de um personagem e de repente ele pensa na infância e cita esse pensamento na história. Então ele se remeteu ao tempo psicológico, o tempo que passou. E tem que ter um espaço para acontecer os fatos. É o local onde os personagens circulam. No conto de fadas da Branca de Neve. Onde é que a Branca de Neve reside? No castelo. Então esse é o espaço, dentre tantos outros locais, né? Mas esse, a Casa dos Sete Anões. Então o espaço são os locais durante, né, onde os personagens tramitam durante a história. Esse espaço pode ser físico, né, que é o lugar onde acontecem os fatos, numa casa, numa praça, numa cidade, enfim. E esse espaço ele pode ser social, que está relacionado às condições socioeconômicas, vai para a questão moral, psicológica, que dizem respeito aos personagens. Então vamos lá. Também tem o enredo. O que seria um enredo? É a história propriamente dita, né? Vai ter os fatos que são ficcionais, por exemplo, eu vou criar uma história, então eu vou imaginar, mas essa história tem que ter coerência. Os fatos têm que estar relacionados para que, quando a gente vai ler a história, a gente tenha a impressão de que aquilo ali foi de verdade, né? Que a gente se sinta preso, que a gente queira saber o que é que vai acontecer. É muito comum que isso aconteça quando a gente está assistindo novelas, né? Também porque a gente fica naquela curiosidade quando a gente está lendo um livro. Então, justamente por quê? Porque tem um enredo, que é justamente a história propriamente dita. E tem um conflito. O nome conflito já sugere. Conflito é o quê, tia Adrícia? Problema, minha filha. Problema, meu filho. É isso. Então, toda história vai ter os conflitos. Começa a história tranquila, tem os conflitos, tem o clímax, que é o ponto ápice, onde tem aquele problema maior que vai ser solucionado, e depois tem o desfecho da história, né, que é o encerramento da história. Então eu coloquei aqui um resumo de um conto muito conhecido, João e Maria. Quem nunca ouviu falar no conto João e Maria, né? Dois irmãos que foram rejeitados pela esposa do seu pai, que era um pobre lenhador. Eles são deixados na floresta pelo pai, acreditando que assim todos passariam menos necessidades. Os irmãos encontram uma casa, né, feita de doces dentro da floresta e são enganados pela bruxa que as atrai para comê-las. Quem nunca, né, já leu ou já ouviu falar desse conto de João e Maria? Então esse é um exemplo bem conhecido. Coloquei aqui uma mensagem para vocês. Um livro tem asas longas e leves que de repente levam a gente longe, longe. O livro tem essa magia, né? A gente está aqui lendo o livro, mas é como se a gente viajasse, se a gente mergulhasse ali no universo onde foi criado, né? A gente tem as sensações junto com os personagens ali durante os conflitos. Então é isso. O livro ele pode levar a gente longe, longe. Então a gente falou agora sobre os contos. Acredito que vocês compreenderam bem direitinho, né? Porque as características do conto é bem específica e com certeza você já se preparou com um conto na sua vida. Agora vamos pensar um pouquinho sobre poemas. Você já viu algum poema? Já ouviu? Já leu algum poema? Olha, eu mesmo, quando escuto um poema, eu tenho a impressão que eu estou ouvindo uma música. A gente vê que o poeta, ele tem uma entonação, um jeito de falar, é como se tivesse um ritmo, né? Tem um lado sonoro, onde as rimas ali encaixam, que traz toda uma sonoridade ao poema, né? Geralmente, o poema tem que ser lido em voz alta, para que a gente capture melhor o ritmo, né? Dessa forma, a leitura de poemas desenvolve habilidades de percepção sensorial. Então, a gente sente a emoção de quem está lendo o poema, né, quando a gente escuta pela entonação. Por isso que é importante que a gente leia poesia, que a gente ouça poesia, né, em voz alta, né? Que a gente leia em voz alta, porque aí a gente vai trabalhar mais essa questão da sonoridade dos poemas. Olha,
Não há uma regra, uma fórmula pronta. Por exemplo, eu estou sentindo, eu estou inspirada, eu quero escrever. Não existe uma fórmula 100% fechada para quando a gente quer falar sobre o que a gente sente. A gente vai usar a sensibilidade e vai utilizar e colocar através da poesia nossas emoções. O nosso dia a dia, nossas injustiças, nossa tristeza, nosso amor, a morte, a esperança, o medo, o rancor, tudo isso, todos esses sentimentos podem ser colocados para fora, né? A partir da escrita, da leitura de um poema. Olha que coisa maravilhosa esse gênero textual. E eu coloquei aqui um poema que eu amo, e se vocês não têm o hábito de ler, peço para que vocês olhem nas redes sociais, pesquisa aí o poeta Braulio Bessa. Ele é maravilhoso, tem poemas maravilhosos. E eu trouxe aqui pra gente um poema, A Corrida da Vida. Na corrida dessa vida é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, que vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprenda a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que a gente enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo o sabor. Sinta o mar, o céu e a terra. Sinta o frio, sinta o calor. Sinta sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o M é evidente, é que a gente percebe que tudo foi de repente e aprende na despedida que o sentido da vida é seguir sempre em frente. O poema do Braulio Bessa. Então a gente percebe a sonoridade nas rimas, a gente percebe aí uma emoção trazida nas palavras, uma carga emocional muito grande. Então, o poema tem esse poder, é um gênero literário maravilhoso. Tem o poder de fazer a gente viajar e da gente despertar as nossas emoções enquanto a gente lê e da gente colocar para fora as nossas emoções quando a gente produz um poema. Então, vamos lá. Vamos refletir um pouquinho sobre a linguagem do poema? Vamos lá, vamos juntinhos. Pode-se escrever um texto literário em prosa ou em verso. Quando escrevemos em prosa, por exemplo, a gente vai completando ali, enche a folha todinha do caderno. É um texto contínuo ali. Já quando a gente escreve poesia, a gente vai mudando de linha. Já observaram? Vai deixando sempre um espaço em branco no fim, antes de ir para a linha seguinte. Olha a diferença inicial, visual, né, dos gêneros, né, do tipo de texto prosa e poesia. Tem uma diferença visual enorme. Escreveu até o final do caderno, ali no final da linha, prosa. Escreveu só um pedacinho, pulou para outra linha, poesia. E essas linhas a gente chama de versos. Então vamos aqui. A poesia é como um pêndulo dos relógios de parede de antigamente, olha, que ficam balançando de um lado para o outro. Avançava de minuto em minuto, registrando a passagem das horas. 1, 2, 3, até 12. Ou seja, a poesia, ela tem esse poder, né, de registrar até as mínimas sensações. A poesia vai marcando na passagem da vida cada minuto importante. De tanto ir e vir de um verso ao outro, de uma rima a outra, nós acabamos até decorando
um poema. Já observaram que a gente tem isso? De tanto a gente ir e vir, a sonoridade favorece a memorização e a gente guarda o poema na memória. Quando acontecer alguma coisa com que está parecida ali, com que está registrado no poema que a gente leu, a gente se recorda logo dele. Você já teve essa impressão? Aí, geralmente, a prosa você escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro, como a gente fala. A poesia não, ela entra pelo ouvido, ó, e fica aqui no coração. No primeiro verso, o poeta afirma que podemos escrever poesia de duas formas, em prosa e em verso, como a gente já falou. Então, a diferença é que, como eu falei, a prosa, você escreve até o final do caderno, é um texto contínuo. Já a poesia, não. Né? Como vimos, quando escrevemos uma prosa, nós enchemos a linha até o final do caderno. Com a poesia, não. Nós mudamos a linha antes do fim, deixando um espaço em branco. Esse espaço em branco separa os versos, mas existem poemas compostos por apenas uma estrofe. É isso aí. Característica do poema. É um texto em versos, escrito de forma vertical, isto é, um verso abaixo de cada outro, de outro verso, e as palavras estão dispostas em linhas. Cada linha desse poema é chamada de verso, e a junção desses versos é chamada de estrofe, e a rima é uma característica marcante do poema. Existe até os versos livres, como se chama, né? Os versos sem rima, mas ela é uma característica marcante nos poemas. Ela é responsável por essa sonoridade, né? Esses finaizinhos com esses sons parecidos, que dá aquele ar, né? Aquela sensação de você estar ouvindo uma canção, uma música. Até porque as músicas, elas são poesias. Você pode observar que elas sempre têm essa ligação rítmica, né? De rimas também. Pronto! Até aqui compreendido o poema, beleza, vamos passar para a fábula. É um texto ficcional, ou seja, ele passa aqui, a gente imagina, fantasia e escreve. Então imagina, existe há mais ou menos 2.800 anos, faz tempo, não faz? Tradicionalmente elas eram narrativas orais e a gente não sabe exatamente quem criou a fábula. Embora as muito antigas, elas continuam a ser contadas e lidas porque ensinam e alertam sobre algo que pode acontecer na vida real. Criticam comportamentos humanos, ironizam os homens. Olha que gênero textual bacana. A estrutura da fábula tem servido a muitas versões e reescrituras, muitas delas com a intenção humorística. Na maioria das vezes, os fabulistas usam animais como personagens de suas histórias, tornando uma espécie de símbolo. Quando você vê a formiga, então você relaciona logo o quê? Trabalho, o cordeiro, inocência, o burro, a estupidez, a raposa, a astúcia e assim sucessivamente, né? E assim por diante. É bom saber que o narrador de uma fábula é um observador. Ou seja, o narrador da fábula é aquele que vê a história, lógico, é uma história ficcional. Ele imagina a história e relata aquilo que ele está vendo, que ele está imaginando, que ele está observando. O tempo predominante é o pretérito perfeito, ou seja, é um passado que já foi concluído. Tipo assim, eu visitei meus avós ontem. Tá? Foi o passado. Eu visitei, concluí a ação. Pronto. A ação foi concluída no tempo passado. Então é isso. Você vai utilizar geralmente, você vai perceber que nesse tipo de texto, o tempo verbal é o pretérito perfeito. E a linguagem utilizada é a variedade padrão. Vai de acordo com cada região também. Às vezes tem alguma palavrinha ali que é típica daquela região, mas é a variedade padrão. Né? Então vamos lá. O público é infanto-juvenil e o suporte deste gênero textual para atingir o público a que se destina é veiculada a publicação em livros, jornais, revistas, sites e ainda pode ser contada oralmente. Vamos ver aqui os grandes fabulistas, né? As fábulas foi reinventada no Ocidente pelo escravo Esopo. Então vamos ver aqui. Contudo, o grande responsável pela divulgação e reconhecimento da fábula no Ocidente moderno foi o francês Jean La Fontaine, um poeta que conhecia muito bem a arte e as manifestações da cultura popular. Motivado pela natureza simbólica das fábulas, La Fontaine criava as suas histórias com um único objetivo: tornar animais o principal agente da educação dos homens. Olha que interessante. Para isso, os animais são colocados numa situação humana, exemplar, tornando-se uma espécie de símbolo. Por exemplo, a formiga representa o trabalho, como já falei. O lobo, o poder despótico. E assim
por diante. Para aqueles que são loucos por fábula, nós temos algumas aí referências. Fábulas de La Fontaine, fábulas de Monteiro Lobato, Esopo, fábulas completas, fábulas fabulosas e novas fábulas fabulosas de Milor Fernandes. Então, como é a estrutura da fábula? Ela vai ter uma narrativa, né? Tem o gênero narrativo, e ela vai ter uma situação inicial, vai ter um obstáculo, um problema, um conflito, vai ter uma tentativa de solução e o resultado final. Qual seria o resultado final? A famosa moral da história. Então, se você vê um texto, uma narrativa que conta uma situação, conta uma história, onde geralmente os animais eles são personagens principais, onde eles falam, onde eles têm movimentos, sensações, coisas típicas de pessoas, né, humana, e você vê a moral da história, matou a charada. Identifica logo, esse é um gênero textual, esse texto é uma fábula. Tem a moral, tá vendo como a gente falou? É uma linguagem temática dissertativa. Ela pode ser usada e analisada independentemente da fábula. A fábula, então, ela nos leva a dois mundos. O imaginário, durante a narração, e o real, que é naquela dissertação ali no final, quando se tem a moral da história. É um estudo sério sobre o comportamento humano, a ética e a cidadania. Olha que texto interessante. Recomendo que vocês, quando terminarem de assistir esse vídeo, deem uma pesquisada aí em algumas fábulas, em alguns poemas, em alguns contos e leiam. A leitura é muito bom, viu? Então vamos aqui um exemplo de uma fábula. A lebre e a tartaruga. Um dia, a lebre encontrou a tartaruga e a ridicularizou, porque ela tem um passo lento e miudinho. Muito bem, respondeu a tartaruga sorrindo. Apesar de seres tão velozes como o vento, vou ganhar-te numa corrida. Olha, a lebre, pensando que tal fato era impossível, aceitou o desafio. Resolveram então entre elas e a raposa e escolheram um local e foram lá para a corrida. A tartaruga começou a andar no seu passo lento e miudinho, nunca parando pelo caminho direto e focado na sua meta. Já a lebre largou veloz, mas algum tempo depois deitou-se à beira do caminho, adormeceu. Quando acordou, recomeçou a correr, mas era tarde demais, porque quando chegou à sua meta, verificou que a tartaruga tinha ganho a aposta e que já estava a descansar confortavelmente. Moral da história: devagar, mas com persistência, completas todas as tarefas.